Eu agora vou desenhar aqui na lousa o esquema de entrada de um notebook onde contém dois transistores digitais, um do tipo DTC e outro do tipo DTA, trabalhando juntos para poder forçar a parada do MOSFET de entrada do circuito DCI. Então, com essa análise de circuito, a gente fecha o conhecimento teórico dos transistores digitais. E na sequência eu vou testar esse transistor aqui na bancada para que você veja como que é o teste desse transistor e encerrar todas as dúvidas sobre esse assunto. Tranquilo? Então vem comigo que agora eu vou desenhar um circuito para analisar junto com você, para você aumentar esse nível de conhecimento. Pronto. Agora nós temos aí o circuito desenhado, temos a condição de fazer a análise desse circuito e entender o funcionamento dos transistores digitais e fechar esse conhecimento sobre os transistores digitais teoricamente. Vamos à análise? Vamos lá. O que temos? Primeiramente, deixa eu lhe explicar como é que esse circuito funciona. Esse circuito, ele é o circuito de entrada de um notebook. Então, no circuito de entrada, chamado circuito DC-in, ele recebe a tensão de alimentação do adaptador AC/DC externo, que entra pelo conector jack do notebook. Então, essa tensão, geralmente de 19 volts, ela segue para polarizar o circuito. Perceba que ela vai ultrapassar o diodo D1 e vai se apresentar no terminal source do MOSFET Q2. Tranquilo? Essa mesma tensão, ela desce, atravessa o divisor resistivo R2, R3 e para no dreno de Q3. Mas prestando atenção, a gente está polarizando os componentes do circuito com a tensão de 19. Então já tem o 19 no source do MOSFET e esse 19 atravessando o divisor resistivo e parando no dreno do MOSFET Q3. Segue. Essa mesma tensão, ela entra no emissor do DTA e sai na base. Segue da base para o coletor do DTC. Tranquilo? Então, perceba que agora essa tensão já chegou no coletor do DTC. Essa mesma tensão, ela atravessa R1 para no coletor de Q1. Perceba que ela tem também uma entrada para a junção base-emissor do DTC. Mas vamos tirar ela daqui que eu vou lhe explicar agora por que ela não vai existir para este ramo. Preste atenção. Muito bem. Com esse equipamento ligado, nós temos esses dois transistores Q3 e Q1 em nível alto. O que é nível alto?
aqui, ó, em cima da altura do pulso. Então esse pulso tem um nível acima do eixo. Eu posso desenhar um eixo zero para você aqui. Tá vendo? Esse comando tem um nível acima do eixo e tem um nível abaixo do eixo. Considere que nesse momento este comando está acima do eixo, porque o notebook está em funcionamento. Ok? Então esse comando está em nível 1. Nível 1 significa que existe um nível de tensão capaz de polarizar o transistor Q1. A mesma coisa está acontecendo aqui. Olha, esse nível de tensão é alto, portanto, com condições de polarizar a junção gate-source do transistor Q3. O que significa que ambos os transistores estão conduzindo, estão na saturação. Então, vamos recordar um pouquinho sobre a aula de transistores que nós estudamos no módulo 11 da Básica 2. Vamos lá. Esse transistor é um MOSFET de canal P, seta apontando para fora. Esse transistor é um MOSFET de canal N, seta apontando para dentro. Este transistor é um MOSFET de canal M, seta apontando para dentro. Lá no módulo 11, você aprendeu o quê? Um transistor MOSFET de canal P, para entrar em funcionamento, a tensão do gate tem que ser menor que a tensão do source. Então, neste momento, veja que eu tenho, chegando via conector jack, passando pelo diodo D1 e chegando até o terminal source, 19 volts. Então, eu tenho aqui 19 volts neste ponto do circuito. Está vendo aqui? Entrando no terminal source. Essa mesma tensão de 19, ela atravessa o divisor resistivo. E agora vamos olhar para o transistor Q3, que é o MOSFET de canal N. Aprendemos também, na ocasião, que o MOSFET de canal N ele é polarizado ao contrário do MOSFET de canal P. Eu preciso que a tensão de gate esteja maior que a tensão de source para ele entrar em condução. Aqui eu preciso que a tensão de gate esteja menor do que a do source para ele entrar em condução. E aqui eu preciso que a de gate seja maior. Os transistores são de polaridade diferentes. Canal P, tensão de gate menor do que a do source. Canal N, tensão de gate maior que a do source. Portanto, veja, como o nível desse comando está alto, essa tensão aplicada aqui entre gate e emissor, ou seja, entre gate e source, existe uma diferença de potencial. Agora aqui, ó, note que eu tenho uma tensão aplicada ao gate em relação ao source, e esse source é zero. Então eu tenho uma diferença de potencial aplicada entre gate e source. Essa diferença de potencial permite que esse transistor entre em condução, permite que ele abra o canal entre dreno e source, permitindo que essa corrente flua pelos dois resistores. Tá vendo? Ao mesmo tempo que a corrente flui pelos dois resistores, note que a abertura do canal permitiu que esse terminal do resistor R3 fosse conectado ao terra, porque quando ele abre o canal, ele conecta o dreno ao source, e o source é terra, é 0 volt. Portanto, voltemos agora a uma aula lá do módulo 3 da Básica 1, quando a gente estudou resistor, que toda vez que você atravessa uma corrente em um elemento resistivo, você cria nele quedas de tensão. Lembra disso? Então, se eu estou dizendo que eu estou atravessando uma corrente em R2 e R3 porque o Q3 está saturado, ou seja, está conduzindo, conectou o dreno ao source, significa dizer que eu terei duas quedas de tensão aqui, uma em cima de R3 e outra em cima de R2. A queda de tensão produzida em R3, ela é aplicada no gate
do MOSFET Q2. E como ela é menor do que a tensão de 19, então esse MOSFET entra em condução. Note que para esse MOSFET entrar em condução, foi necessário que esse transistor recebesse um comando em nível alto no gate para que ele ficasse com uma diferença de potencial entre gate e source para poder abrir o canal. Quando ele abre o canal, a corrente flui entre R2 e R3, provocando tanto queda de tensão em cima de R3, VQ, como queda de tensão em cima de R2, VQ. Essa queda de tensão produzida em cima de R3 polariza a junção, polariza o terminal gate do transistor. Dessa forma, essa tensão, que é menor que a tensão de 19, faz com que esse transistor sature, porque o transistor MOSFET de canal P, a tensão de gate tem que ser menor que a tensão de source. Como essa queda de tensão em cima de R3 é menor do que a tensão de 19, que é a de source, o transistor Q2 entra em saturação, permitindo que a tensão de 19 apareça no dreno. Veja, a tensão de 19 estava no source, né? Com o transistor entrando em saturação, ela aparece no dreno. Do dreno, ela segue em frente para polarizar o always, que é um circuito que gera tensões para a placa-mãe do notebook. Tranquilo aí? Muito bem. Veja que nós temos esse transistor funcionando, porque esse daqui também está funcionando. Q2 está na saturação porque Q3 está saturado. Agora vamos analisar aqui a condição de Q1. Nota, Q1 também está em nível alto. O comando no gate de Q1 está em nível alto. Como ele é um MOSFET de canal N, significa dizer que agora a tensão de gate está maior do que a tensão de source. Portanto, existe uma diferença de potencial aplicada entre gate e source, de forma que a tensão do gate é maior que a tensão do source. Isso é propício para esse transistor entrar em funcionamento. Ou seja, neste momento, com o gate, com a região gate source sob a ação de uma diferença de potencial, o transistor abre o canal, o transistor Q1, e aí gera uma corrente entre dreno e source. Ao mesmo tempo que ele gera essa corrente via R1 entre dreno e source, note que o dreno se conecta ao source e o source é 0 volts. Portanto, eu vou dizer que neste nó aqui a tensão é 0 volt. Entenderam até aí? Se eu digo que essa tensão neste nó é 0 volt porque Q1 saturou com o comando em nível alto, então eu vou olhar para este DTC e dizer que ele está no corte. Por quê? Como ele é C, identifica que ele é NPN. E um transistor que tem polaridade NPN, ele precisa que a base seja positivada para ele entrar em condução e não zero. Então, com a base zero, esse DTC desliga, vai ao corte. Perceba o que acontece com ele desligado. A tensão de 19 que entrou no emissor do DTA e se apresentou aqui na base do DTA, ela sai do DTA pela base e para no coletor do DTC. Como o DTC está desligado porque tem 0 volt em sua base, não existe uma corrente fluindo entre emissor e base do DTA. Portanto, o DTA também está desligado. Concorda comigo? Sem condução do transistor DTC, não há condução do transistor DTA. Note que sem conduzir, DTA não gera a sua corrente de coletor que traria para cá os 19 volts. Eu tenho 19 volts do emissor.
Se o DTA entra em condução, os 19 volts aparecem aqui. Tá vendo? Então, quando é que esse circuito vai atuar? Esse circuito vai atuar toda vez que esse comando for a nível baixo. Ele está em nível alto, mantendo Q1 saturado. Q1 saturado mantém a corrente drenando por ele. Então a corrente não vai ao DTC. Mas quando é que o circuito DTC-DTA vai atuar? Aí ele vai atuar sempre que faltar o comando ou sempre que houver necessidade por algum tipo de proteção. Se acontecer algum sinistro no sistema de alimentação, aí é necessário retirar o comando que está em nível alto e colocar ele em nível baixo. Se esse comando for colocado em nível baixo, aí o DTC entra em funcionamento, acionando o DTA, como nós vamos ver aqui. Note, houve um sinistro no sistema do notebook, seja por elevação de corrente ou qualquer outra movimentação sentida pelo circuito que não seja propícia ao funcionamento do notebook. O circuito que faz o monitoramento, ele tira esse nível alto e coloca ele em nível baixo, ou seja, o comando sai de nível alto e cai para nível baixo. Agora vamos analisar o que acontece quando esse comando sai de alto e vai para baixo no gate do transistor Q1. Q1 é um MOSFET de canal N, portanto a tensão de gate tem que estar maior que a de source. Como ela agora é zero, ela vai ficar igual à tensão de source. Então a diferença de potencial cessa. Não tem mais diferença de potencial. Sem diferença de potencial entre gate e source, Q1 fecha o canal. Ou seja, ele entra em corte. E essa corrente aqui também cessa. A corrente dreno source. Note que agora a tensão de 19, que antes fluía via o transistor Q1, agora não flui mais. Ela para no dreno dele. Como ela não pode voltar para a fonte pelo transistor Q1, o que é que ela faz? Força a junção do DTC. Dê uma olhada, porque agora essa tensão não é mais zero. Com esse transistor desligado, essa tensão subiu para 19, porque ela está passando por R1, não é 19 aqui na entrada do jack, que é justamente V-in. Então essa tensão agora, com o corte do transistor, como ela não pode fluir por ele, ela entra na base do DTC, atravessa o resistor de base 1, atravessa o resistor de base 2 e flui de volta para sua fonte, provocando aqui na base do transistor um nível de tensão de base VB que gera a corrente de base IB. Então perceba, VB gera IB. Você aprendeu lá na básica 2, módulo 11, que um transistor TBJ, que é este caso aí, ele quando ele gera a corrente de base, ou seja, quando ele tem uma corrente de base ultrapassando seus terminais de base emissor, ele origina a corrente de coletor. Então, notem, essa tensão de 19 volts, ela estava parada no coletor. Mas como o transistor DTC foi polarizado por tensão na base, gerando corrente de base, ele origina a corrente de coletor que até então não existia. Então VB gerou IB no DTC, IB gerou IC. Então veja, a tensão de base de 19 gerou a corrente de base via resistores de polarização internos ao DTC. Essa corrente de base gera a corrente de coletor no DTC. Agora, olha o que acontece quando o DTC gera ou origina a sua corrente de coletor. A corrente de coletor do DTC vai ser a mesma corrente de base do DTA.
DTA até então não tinha corrente de base, concorda? Mas com a entrada do DTC em saturação, note que agora uma corrente de coletor do DTC, ela também será a corrente de base do DTA. Então cai no mesmo raciocínio aqui, ó. Agora o DTA tem corrente de base. Se o DTA tem corrente de base, o que é que ele vai gerar? A sua corrente de coletor. Então, notem, a corrente entre emissor e coletor se estabelece. E quantos outros vão chegar aqui? Os mesmos 19 que estão presentes aqui. Então, eu tenho 19 volts. Agora, perceba o interessante. Esse transistor tem 19, o Q2, que é o transistor de entrada, o principal. Tem 19 volts no source. E agora o DTA ligou, trazendo 19 volts para o gate. O que vai acontecer? Bom, se você traz a mesma tensão que existe no source para o gate, eu vou ficar sem diferença de potencial entre gate e emissor, entre gate e source, que digo, concorda? Bom, sem diferença de potencial, ninguém funciona, muito menos o transistor MOSFET de canal P. Então, imediatamente, quando essa tensão é aplicada no gate e elas ficam equivalentes, o transistor Q2, MOSFET de canal P, o MOSFET de entrada principal desse notebook, ele entra em corte. A tensão de mais B, que antes era 19, ela cai para 0 volts. Tá vendo? Então, você nota que se esse circuito entra, ele força o desligar do transistor principal. Então, o circuito DTC, o circuito formado pelo transistor digital DTC e o transistor digital DTA, ele é na realidade um circuito de segurança. Por quê? Porque ele força o transistor de entrada a entrar no corte. Como ele força? Injetando a mesma tensão que está no source no gate do transistor. Entendeu agora? Então perceba que esse transistor ele vai ser desligado tanto pelo Q3 como ele vai ser desligado pelo Q1. Pelo Q3 ele vai ser desligado normalmente, naturalmente. Note, é só tirar aqui o nível alto do gate do transistor Q3 e colocar em nível baixo. Se isso acontecer, nós teremos o gate com o mesmo potencial do source. E aí o source, a região gate source, fica sem diferença de potencial. Sem diferença de potencial, ninguém funciona. Então, neste caso, o transistor Q3, MOSFET de canal M, entra em corte, se desliga. Entrando em corte, olha, ele simplesmente evita essa passagem de corrente entre seu canal, né? No caso, entre os terminais drain e source, onde está o canal. Então, como ele impede essa passagem de corrente, é a mesma coisa que ele ter saído do circuito. Note que a tensão também aqui, em cima de R3 vai subir. E subindo, ela vai ficar com 19 volts. Ficando com 19 volts, ela é aplicada também no gate de Q2. Então, o transistor MOSFET de canal P, o de entrada, ele tanto vai ser desligado por Q3, como também vai ser desligado por Q1. Tá vendo? Basta que esses níveis altos desses dois comandos caiam para níveis baixos, que o transistor Q2 vai receber 19 volts em seu gate. E ele recebendo 19 volts em seu gate, essa tensão fica igual à tensão de source, então ele fica sem diferença de potencial e entra no corte. Entendeu? Pois é. Então é isso. Vimos agora, numa análise de circuito,
os transistores DTC, ou os transistores digitais que digo, DTC e DTA, trabalhando não como um circuito de chaveamento de relé. Geralmente eles são utilizados para chavear cargas, mas trabalhando ambos juntos para poder atuar como proteção, né? Ou seja, fazendo com que um dispositivo desligue, impedindo que ele alimente outros circuitos, caso aconteça algum sinistro em um dos circuitos monitorados do notebook. Então, dependendo de quem está monitorando determinado circuito, vai enviar um comando em nível alto para cá. E este comando em nível alto, ele impede que esses dois transistores entrem em funcionamento, porque o transistor Q1 vai estar ligado, drenando a corrente, né, o tempo todo, impedindo polarização de base. Mas, se o circuito que monitora determinado estágio vier e colocar esse comando em nível baixo, desliga Q1, acionando o DTC, que aciona o DTA, que injeta 19 volts no gate do MOSFET de entrada, o MOSFET principal do notebook, fazendo com que ele vá à condição de corte, inoperando a saída, protegendo todo o circuito que está lá na frente. Entendeu? Pronto, é isso que eu queria mostrar para você. Eu agora vou para a bancada, que eu vou testar o DTC para você. Aquele DTC 102 que nós visualizamos lá na TV, tanto no formato físico como também no datasheet, você lembra que os dois resistores eram de 10K. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou levar esse transistor DTC para a bancada e vou realizar o teste nesse transistor para que você também aprenda ou relembre como testar esse tipo de transistor. Tranquilo? Então, não sai daí não. Continua assistindo o vídeo que agora eu vou para a bancada. Vem comigo.